Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de processo civil através de questões da FGV, tentando apresentar para vocês as questões, trazer os conceitos de processo civil que estão enraigados nas questões e resolver as questões, tentando lhes ensinar os conceitos, né? Essa foi a metodologia que nós encontramos para poder tentar varrer todo o conteúdo programático do edital, certo? Importante para vocês que façam a leitura da nossa apostila, em que ela já foi realizada, já foi feita, direcionada para vocês, com a teoria estritamente necessária para vocês compreenderem os temas, caso vocês as leiam, caso vocês a leiam e assistam às nossas aulas. Porque esse curso é feito para aquele que está com pouco tempo para aprender uma matéria nova. E o tempo realmente urge. Então, nós fizemos um curso voltado para essas pessoas. Quem já tem mais conhecimento vai poder revisar todo o assunto, né, o que é ótimo. E quem ainda está começando, não tem formação jurídica, vai poder assimilar tanto quanto quem já tem alguma experiência, para que no dia da prova acerte as questões, porque as questões vão cair mais ou menos como essas que eu estou apresentando para vocês. Quanto a isso, nós não temos nenhuma dúvida pela experiência que nós temos em concurso, certo? Eu também já fui concurseiro, eu diria que ainda sou, né? Sou um estudante constante, né? Hoje eu já fui aprovado em um concurso que satisfaz as minhas necessidades, mas eu ainda sou um estudante. Então eu sei o que vocês estão passando e eu sei que o tempo é pequeno às vezes para se dedicar ao estudo. Então a gente tem que direcionar e focar bem os nossos estudos, certo? E essa vai ser a nossa metodologia ao longo do curso. Então agora nós vamos assistir aí mais uma aula de exercícios, tá certo? E, se Deus quiser, vocês vão compreender bem as questões que nós vamos trazer. Vamos lá, seguindo sem maiores demoras, eu já vou compartilhar com vocês a tela da nossa próxima questão. Beleza? Vamos lá. Olha aí. Mais uma questão agora envolvendo questão de paternidade, né? Veja como a Fundação Getúlio Vargas gosta, né, de tratar desse tema, certo? Só que agora, de fato, o assunto que está sendo tratado nessa ação é uma situação que nós chamamos de legitimidade processual, legitimidade jurídica, para poder fazer parte de um processo, para poder ser polo em um dos lugares da relação processual. Ao longo das nossas aulas anteriores, eu disse a vocês que o processo é um instrumento para resolver conflitos criado pela civilização, né? Para evitar a barbárie, para evitar a autotutela, ou seja, a solução pela força e pelas vias de fato, e é um instrumento jurídico para tentar solucionar esse conflito e pacificar a sociedade. E esse conflito normalmente se dá entre duas partes. Uma que se chama autor, que inclusive pode ser formado por várias pessoas, e outro que se chama réu, certo? Só, meus amigos, que para que se forme a relação processual, o autor que vai requerer em juízo a apreciação da sua tese, do seu direito, ele tem que ter legitimidade para poder peticionar em juízo. Legitimidade processual, ou legitimidade ativa, já que ele é o autor. Aí nós chamamos o nome disso de legitimidade ativa. E ele também, quando pretende entrar com a ação processual, tem que entrar em face do réu, que tem que ter legitimidade passiva para fazer parte do polo processual. Então, o que é legitimidade ativa? Vamos supor que eu tenho uma relação, eu fiz uma compra num estabelecimento comercial de uma geladeira. E o estabelecimento comercial não me entregou a geladeira. Eu posso entrar em desfavor desse estabelecimento com ação judicial, é um direito próprio que eu tenho, direito de ação, direito subjetivo, certo? Em que eu vou me documentar, vou contratar um advogado, porque o advogado é essencial à função jurisdicional, e vou ingressar com essa ação em face dessa empresa que me vendeu o equipamento e não me entregou. E aí eu tenho os comprovantes de pagamento, notas fiscais,
E eu tenho que entrar em face dessa empresa que não me entregou o produto que eu comprei. Veja, só quem tem legitimidade para entrar nesse caso aí, nesse processo, sou eu, certo? Fui eu que realizei a operação de compra nessa empresa. O meu vizinho, que é meu amigo, sabe da conversa, e eu digo, rapaz, eu acho que eu não vou entrar não com essa ação, eu já vou dar por perdido isso, deixa isso para lá. O meu vizinho não pode tomar as minhas dores e ele ingressar com ação em face dessa empresa para cobrar que ela entregue a mim algo que tem a ver com a relação entre eu e ela. Entre mim e ela. Certo? Eu é que sou legitimado para ingressar com essa ação. Legitimado ativamente. Então, legitimidade é a capacidade de fazer parte de um dos polos do processo. E a legitimidade tem que decorrer da relação jurídica material que vai dar origem ao processo. Certo? Relação jurídica material é a relação, nesse caso, de compra e venda, ou seja, a relação jurídica fática, que gerou um descumprimento por parte de um dos obrigados e vai me autorizar a propor uma ação em face do meu, no caso, da loja que me vendeu a ação. O legitimado sou eu, não é qualquer pessoa. Tá certo? Beleza. E se eu entrar, eu tenho que entrar em face da loja que me vendeu a geladeira. Eu não posso entrar em face da loja vizinha concorrente. Porque se eu entrar em face da loja vizinha concorrente, não há relação entre eu e a loja vizinha concorrente, entre mim e a loja vizinha concorrente, certo? Ela seria ilegítima passivamente. Ela não tem nenhuma obrigação comigo, eu não tenho nenhuma relação jurídica material que gerou para mim o direito de receber a geladeira. Então, a legitimidade, para fazer parte do processo, é aquela condição que dá ao autor e ao réu e decorre da relação material, da relação fática jurídica que está sendo resistida por uma das partes em ser cumprida. A obrigação de uma das partes não está sendo cumprida, e aí o autor, se sentindo irresignado, chateado, ingressa com a ação, através de uma petição inicial, que é a primeira peça de um processo judicial. Petição judicial é a primeira peça de um processo judicial. Elencando que eu, Arley, fiz uma compra na loja X, no valor de R$1.000, conforme comprovante de pagamento, para ser entregue a geladeira em 5 dias, conforme nota fiscal e contrato com prazo fixado. E já estamos com 30 dias e a loja X não entregou na minha casa a minha geladeira. Essa é a petição inicial. Senhor juiz, por favor, a gente não escreve assim, né? Estou só dando um exemplo. Notifique essa empresa, cite essa empresa, para ela se defender do que eu estou dizendo. E cumprir a obrigação dela. E, além disso, senhor juiz, já que ela não me entregou no prazo, além dela me entregar no prazo, eu quero receber uma indenização por dano moral, senhor juiz. Então, eu, autor, tenho legitimidade para fazer isso. O meu vizinho não pode fazer por mim, o meu amigo não pode fazer por mim, o meu irmão não pode fazer por mim. Que eu é quem tenho legitimidade, certo? Para propor ação. Tomara que vocês tenham entendido a lógica. E essa questão aqui trata de legitimidade do autor da ação de investigação de paternidade. E o que é que diz a nossa lei? A lei diz o seguinte, Código de Processo Civil. Quando quem ingressa com a ação não tem legitimidade para ingressar com esta ação, o juiz pode decidir esse processo, extinguindo esse processo, sem analisar o mérito. Então, se o meu vizinho entra com essa ação para cobrar que a empresa entregue a geladeira para mim e pague a ele, por exemplo, dano moral, pela demora da entrega a mim, o juiz pode dizer assim, epa, meu amigo. Aí, quando o juiz citar a empresa vai vir dizendo isso, vai dizer, olha, seu juiz, eu nunca vendi nada para esse seu João, que é o vizinho de Arley. Ele não tem legitimidade para vir cobrar de mim a geladeira, quanto menos dano moral, porque ele não participou da relação jurídica material que resultou no conflito que está aqui sendo resolvido através do processo civil. Então, a empresa vai alegar isso, e aí o juiz vai dizer assim, realmente, o senhor Joãozinho, o vizinho de Arley, não tem legitimidade, então eu vou extinguir esse processo sem analisar o mérito, ou seja, sem verificar se de fato a empresa entregou ou não a Arley a geladeira, se ela deve ou não a Arley a indenização por dano moral. Vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Essa questão está tratando desse tema, legitimidade das partes, legitimidade ativa, e
natureza da sentença nesse tipo de processo, que é uma sentença processual de extinção do feito sem resolução do mérito, por um vício, uma condição do processo que é a legitimidade ativa, certo? Então, é isso que a questão está tratando. Então, vamos ler a questão para a gente entender ela. Pólux é filho biológico de Zeus, e não figura no assento de registro do nascimento daquele. Ou seja, Zeus é o pai de Pólux, mas não consta no nome, no registro de nascimento de Pólux. Embora tenha documentos que poderiam ser decisivos para a comprovação da filiação, Pólux não tem a menor intenção de ajuizar a ação de investigação de paternidade em face de Zeus. Ou seja, Pólux não quer tentar reconhecer que Zeus é o seu pai, por algum motivo. A questão não traz isso para a gente não vai refletir sobre isso. Mas, em tese, Pólux tem vários documentos, conforme diz o enunciado, que se ele ingressasse com a ação, ele teria reconhecido a paternidade de Zeus e conseguiria colocar no seu registro de nascimento o nome de Zeus como seu pai. Só que ele não quer, por algum motivo. A questão não diz o motivo. Tudo bem. Aí, Castor, que é irmão de Pólux, propõe a demanda em nome próprio, pleiteando na petição inicial a declaração do vínculo de parentesco entre Pólux e Zeus. Ou seja, o irmão de Pólux, o irmão Castor, fica revoltado pelo fato de Pólux não querer ingressar com a ação de paternidade e ele entra com a ação em nome próprio, pedindo que o juiz reconheça o vínculo de parentesco entre Pólux e Zeus. A pergunta que a gente faz, Castor pode fazer isso? Se Castor fizer isso, ele tem legitimidade para propor uma ação. Essa ação, meus amigos, ela visa o reconhecimento de uma situação de Estado. É um direito fundamental de Pólux e personalíssimo. Certo? Se Pólux não quer ser reconhecido como filho de Zeus por algum motivo, isso não é problema de Castor. Isso não é problema de Castor. Isso é problema de Pólux. É a intenção dele. O direito é dele. Castor não pode ingressar em juízo para obrigar o judiciário a reconhecer um vínculo que Pólux, que é o interessado, não está interessado. Então, a gente percebe no enunciado da questão um vício de legitimidade. Castor não tem legitimidade ativa para propor essa ação. Estão entendendo? Então, é isso. Como ele não tem legitimidade ativa, nesses casos, o direito que rege a matéria diz assim, que o juiz não vai nem conhecer do mérito. O juiz não vai nem conhecer do mérito. Não vai nem analisar profundamente o problema. Ele vai olhar a questão, vai ver que Pólux não é filho de Zeus, está pleiteando direito que diz respeito a um terceiro, que é Pólux, o seu irmão, e que Castor não tem legitimidade. Em virtude disso, ele vai extinguir esse processo sem resolver o mérito. Qual é o mérito? É verificar se Zeus é realmente pai de Pólux. Ele não vai nem entrar no mérito. É isso que a questão quer saber. Se o estudante, né, se o concurseiro consegue reconhecer. Porque nesse caso aí falta uma das condições da ação. Uma das condições de ação, que é a legitimidade para agir. Certo? Para você requerer em juízo algo, você tem que ter legitimidade para agir. O seu direito tem que ser possível. Né? Você não pode entrar com ação judicial para requerer um pleito que é juridicamente impossível. Certo? É uma condição da ação, essa é outra condição da ação. Então, nesse caso aqui, a melhor resposta, e a única resposta correta para essa questão, tendo em vista que é o caso de ilegitimidade ativa de Castor, é que o juiz vai extinguir o processo, vai extinguir o feito, essa expressão feito a gente usa muito, né? Vai extinguir o feito sem resolver o mérito, sem entrar a fundo na análise se Pólux e Zeus têm alguma relação de parentesco. Por quê? Porque simplesmente Castor não tem legitimidade para propor essa ação em face de Zeus, já que a discussão entre a paternidade não é dele com Zeus, e sim do seu irmão Pólux. Certo, meus amigos? Então, veja que essa questão envolve questão de elementos da ação e a questão de legitimidade para propor uma ação judicial.
Quando uma pessoa propõe uma ação e ela é legitimada para propor, aí o juiz vai receber aquela ação, vai citar o réu vai apresentar contestação. Aí o juiz vai tentar fazer uma conciliação, é a segunda fase. Terceira fase, vai tentar fazer uma conciliação. Se perceber que a conciliação não é frutífera, o juiz vai dizer, beleza, então vamos marcar uma audiência para instrução do processo, caso seja necessário produzir alguma prova, alguma perícia, ouvir alguma testemunha. Aí o juiz designa essa ação, essa audiência. Essa audiência, o juiz ouve as testemunhas, ouve os peritos que tenham elaborado algum laudo pericial, as partes se manifestam sobre o que as testemunhas disseram, o autor e o réu, e feita essa parte de instrução, acabou a audiência. Aí o juiz manda que as partes apresentem alegações finais após a produção da prova. E a partir daí, com tudo isso feito, esse conjunto de atos realizado, o processo é um conjunto de atos, como nós já dissemos, né? Todos esses conjuntos de atos realizados, o juiz vai estar seguro para decidir. Vai ver, ele vai se lembrar o que a testemunha falou, vai se lembrar do que o perito falou, vai se lembrar os documentos que foram trazidos pelo autor na inicial e a contestação, os documentos que a contestação trouxe, que é a defesa do réu, e aí ele vai decidir. Aí essa decisão, quando o processo acontece assim, e não há nenhuma mácula, nenhum vício de legitimidade, né? Aí o juiz vai decidir analisando o mérito, com uma cognição, conhecimento, cognição profunda, certo? Aí a decisão vai ser decisão com resolução de mérito. Mas nesse caso de ausência de legitimidade para estar no processo, a questão é de extinguir o processo sem resolução de mérito. Então vai ser uma sentença terminativa, é o nome desse tipo de sentença. Sentença terminativa ou sentença processual. Joia? Beleza, beleza. Vamos continuar aqui a nossa análise de questões para a gente tentar acabar essas questões aí ainda hoje, né? Nesse encontrozinho aqui, essa meia hora, 35 minutos. Vamos lá. Meus amigos, considerando a segunda questão aqui, ó, também, ó, técnico superior jurídico da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Ao apreciar a petição inicial, acho que agora vocês já estão sabendo o que é petição inicial, né? Petição inicial é aquele documento que o autor usa, que, como regra, deve ser subscrita por advogado, que tenha a carteira da OAB, advogado é quem pode peticionar em juízo, na maioria dos casos, o advogado é essencial à função jurisdicional, tirando as exceções do juizado, né, que nós não vamos tratar agora, nem da Justiça do Trabalho, também não vamos tratar agora. No processo civil, o advogado é essencial, é a regra. E somente o advogado é que pode postular em juízo, representando os interesses do seu cliente. Então, eu contrato um advogado e ele fala por mim em juízo, porque ele é mão de obra qualificada para conhecer o direito e para defender meus interesses sem que eu me prejudique numa relação processual. Por isso, é uma relação que tem que ter muita confiança entre o cliente e o seu advogado. É tanta confiança quanto o paciente e o médico. Profissão das mais nobres na advocacia. Certo? Muito bonita e importante para o direito e para a, diríamos assim, a formação de decisões mais justas, de solução dos processos e pacificação social. Beleza. Então, o advogado, ele é que redige a petição inicial normalmente, né? Mas representando o interesse do cliente. Então, ao apreciar uma petição inicial, vocês já estão sabendo o que é petição inicial, para fim de exame positivo ou negativo de admissibilidade da demanda, que é isso, professor? Exame positivo ou negativo de admissibilidade da demanda. Veja, quando o indivíduo vai propor alguma ação judicial, a petição inicial tem alguns requisitos que ele tem que atender. Requisitos que estão previstos no Código de Processo Civil. A petição inicial tem que indicar o juízo que vai julgar, o juízo competente. Tem que qualificar o autor da ação, dizer quem é o autor, como é o nome dele, de quem ele é filho, número do CPF, nome do pai, nome da mãe, onde ele é nascido, a profissão dele. Tem que qualificar o que vai ser processado, o réu, nome do réu, nome do pai, nome da mãe, se tiver o CPF, o CPF, endereço para poder ele ser citado. Então, existe um conjunto de requisitos que a petição inicial precisa ter. Lá na nossa apostila,
Nós detalhamos isso claramente na nossa apostila. Leiam a nossa apostila para você memorizar isso. Mas a petição inicial é esse documento. E aí o juiz, quando recebe ela, ele faz uma análise de admissibilidade da demanda. Ele olha os requisitos da petição inicial, ele olha a legitimidade das partes, ele olha se ele é o juiz competente, ele olha se o valor da ação está lá previsto, porque a petição inicial tem que, toda ação no processo civil tem um valor, certo? Toda ação no processo civil tem que ser fixado um valor, é um dos requisitos da petição inicial. Aí olha se está tudo lá. Com base nisso, ele vai dar prosseguimento ao processo, ou ele vai fazer o processo parar e vai mandar o autor emendar a inicial, corrigindo a falha na inicial. Então, o valor da ação, o valor da causa, é um dos elementos essenciais da petição inicial, certo? E aí diz a questão seguinte: o juiz, para fim de exame positivo ou negativo de admissibilidade da demanda, o juízo, que é o juiz, percebeu ser relativamente competente. Ele primeiro percebeu que era relativamente incompetente para a causa, e ainda que era equivocado o valor que lhe for atribuído pelo autor. Veja bem, a competência do juiz, ela pode ser de dois tipos: competência relativa e competência absoluta. A lei diz o seguinte, que quando se tratar de competência territorial, ou seja, o foro da comarca da pessoa, se o juiz for, o foro escolhido, né, pelo autor para iniciar a ação, em regra, a competência territorial ela é relativa. Se é uma questão que o juiz verifica que se trata de incompetência relativa, a lei diz que ele não pode, por si só, ou seja, de ofício, alegar a incompetência e já mandar para o juízo competente. A lei diz que isso é vedado. Ele só pode fazer isso se for uma questão de incompetência absoluta. Ou seja, ele não pode julgar aquela causa. Então, por exemplo, um juiz civil não pode julgar uma ação penal, porque a matéria de direito penal tem um juízo competente. A justiça eleitoral não pode julgar uma ação que envolva questões de natureza de contrato de compra e venda, porque isso é direito comum, direito civil, e a justiça eleitoral só trabalha analisando questões de direito eleitoral, competência absoluta, certo? Então, a competência em razão da matéria é absoluta. Também existem algumas competências absolutas em razão das autoridades que vão ser julgadas. O presidente da República só pode ser julgado num processo penal perante o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, enfim, existem questões que têm matéria, tem competência absoluta e tem competência relativa. Se for uma competência de natureza relativa, o juiz não pode declarar de ofício incompetente. Não pode se declarar de ofício por si só. Ele tem que citar a parte, e se a parte quiser, o réu quiser, ele que alegue que aquele juízo é incompetente. Agora, se for uma matéria de ordem pública, ou seja, uma matéria de incompetência absoluta, aí sim o juiz pode, de ofício, dizer, olha, essa matéria é competência absoluta, eu não posso julgar. O juiz competente é a Justiça Eleitoral, por exemplo. É o Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer respeito ao princípio do juiz natural. E nós já estudamos lá na primeira aula, né? Somente o juiz devidamente competente é que pode julgar aquela matéria. Também tem a ver com o princípio da investidura. Lembram disso? Se não lembram, revise a aula 1. Certo? Então, meus amigos, o juiz percebeu que ele era relativamente incompetente, mas ele não pode se declarar incompetente de ofício, porque se matava de matéria, ele era relativamente incompetente. Então, aí ele já não pode fazer nada, vai ter que dar prosseguimento ao feito e citar o réu, se fosse o caso, para, se o réu quiser, alegar essa incompetência. Mas, além disso, ele também notou que havia um valor equivocado no valor da causa. Ou seja, o autor fixou um valor diferente do que deveria ser fixado pela lei. Certo? E aí, quanto a isso, o juiz pode já resolver, para que o processo tenha prosseguimento. Por quê? Porque a partir do valor da causa, que é um dos elementos que deve estar presente na petição inicial, que vão se calcular as custas judiciais, que vão se calcular os honorários dos advogados que vão participar no processo. Então, o valor da causa
é um atributo relevante da petição inicial. Tem que ser fixado de forma correta e dentro da lei, que ele tem várias repercussões no processo, de modo que o processo só deve caminhar quando esse valor tiver sido corretamente indicado, para que a partir desse valor se fixem as custas judiciais, os futuros honorários de quem vai ganhar, quem vai perder, honorários sucumbenciais, certo? Também, às vezes, o valor da causa é relevante para verificar se o pagamento vai ser em precatórios ou em RPV, requisição de pequeno valor. Então, o valor da causa é uma coisa que o juiz, percebendo que está errado, ele já pode, de primeira, determinar a retificação do valor atribuído à causa. E aí, o juiz percebendo, a petição inicial vai ter um vício aí. Aí o juiz analisou, fez a análise para o exame de admissibilidade da demanda, ou seja, do processo, da lide, e verificou uma falha, ele vai notificar o autor, dizer, autor, olha, você disse que essa causa aqui era R$1.000, mas o valor dela não é esse. Corrija isso. O valor dessa ação aqui, aí a lei fixa várias situações em que, várias formas de se fixar o valor da causa. O CPC tem lá, várias formas de se fixar o valor da causa. Se for alimentos, as últimas 12 prestações. Se for imóvel, o valor do imóvel. Então, tem várias regras lá que não precisa agora decorar. O importante é você entender, certo? E aí, o juiz, vendo isso, ele pode dizer, opa, se o valor da causa está errado, ele pode determinar que se retifique o valor da causa. Então, essa questão quer saber se você consegue verificar o que é uma petição inicial, quer saber se você tem noção de que incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, somente se for incompetência absoluta, e quer saber se você já tem uma noção de que o juiz, percebendo que há um vício na petição inicial, pode determinar a correção desse vício. Nesse caso, é um vício no valor da causa, que é um elemento essencial da petição inicial. Então, essa questão tem como gabarito correto, meus amigos, a letra B de bola, certo? O juiz deve retificar o valor atribuído à causa. Na verdade, ele vai notificar o autor para que o autor corrija o valor da causa, porque a partir daí é que vão ser cobradas as custas judiciais, ok? O juiz poderia determinar a remessa do feito para o órgão competente de ofício? Não, não poderia, porque se trata de questão de incompetência relativa. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, tá certo? O juiz poderia extinguir o feito, dada a ausência de um dos pressupostos de validade da ação? Não, aparentemente, pelo enunciado, nós não conseguimos detectar nenhuma ausência de pressuposto de validade, né? A questão não falou, por exemplo, que o autor era ilegítimo para fazer parte do processo, ou que a petição não for assinada por um advogado, né? E aqui ele também perguntou o seguinte, ó, a alternativa dele, ó, determinar a intimação do réu para que ofereça impugnação ao valor da causa. Se o juiz percebe que a causa está, o valor da causa está equivocado, ele já pode, de ofício, intimar o autor para corrigir. Depois que o autor corrigir, aí é que ele vai citar o réu para oferecer a sua contestação. Contestação essa que poderá, sim, trazer todas as suas matérias de defesa, inclusive impugnar o valor da causa. Mas como tem causas que o valor é prefixado na lei, o juiz pode, de ofício, já determinar que o autor corrija. Certo? E a outra é suscitar o conflito de competência. Como eu disse a vocês, né, não cabe ao juiz, em se tratando de competência relativa, suscitar conflito de competência. Certo? Então, meus amigos, com isso aí, nós resolvemos essa questão, né, o gabarito dela é a letra B de bola. Eu espero que vocês tenham compreendido aí os conceitos que nós procuramos trazer para vocês, tá certo? E temos mais um aqui ainda. Hoje eu acho que dá para fazer nesse vídeo. Vamos lá. Essa eu vou tentar fazer um pouco mais rápido com vocês, se for possível, né? O que importa é que vocês compreendam bem esses assuntos para nós passarmos aula por aula com os assuntos prévios bem resolvidos, tá certo? Então, vamos lá. Diz a questão 5 aqui, ó. Vencida e não cumprida determinada obrigação contratual, o credor ajuizou a ação em que pleiteava a condenação do devedor. Ou seja, a dívida venceu, o cabo não pagou. E aí, o credor disse, não, eu vou cobrar em juízo. Eu quero que o juiz condene o devedor a me pagar.
Quando eu entrei com essa ação, o juiz recebeu a petição inicial e mandou fazer o quê? Citar o réu para contestar. Aí aqui a questão já pula essa fase, diz assim, ó, depois de contestada a demanda, ou seja, depois que o réu foi citado e apresentou contestação, que é a sua peça de defesa, a contestação é a principal peça de defesa no processo civil, tá bom? E é encerrada a fase instrutória, ou seja, o processo já teve toda a sua produção de provas realizada. O juiz reputou configurados os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor. Ou seja, ele percebeu que o autor tinha razão, vindo a acolher a sua pretensão. Ou seja, o juiz diz, não, realmente o autor tem razão, julgo procedente o pedido dele. Eu acolhi a pretensão do autor, apresentada através da petição inicial, e que ficou provada após a contestação do réu e a instrução do processo. Beleza. Além do pagamento da obrigação contratual, foi o réu condenado a pagar os juros moratórios legais, a correção monetária e os honorários de sucumbência, itens que não haviam sido objeto do pedido inicial. Então, o que é que essa questão quer saber da gente? Quer saber o seguinte: quando uma pessoa entra com ação judicial em face de outra, há pedidos que devem ser explícitos e há alguns que, mesmo não sendo explícitos, podem ser considerados implícitos, certo? O melhor é que o autor expresse todos os seus pedidos, que ele não esqueça de nada. Isso é o melhor para ajudar o juiz não errar. Mas há alguns pedidos que são implícitos, certo? Que a lei reconhece como implícitos e a própria jurisprudência do STJ reconhece como implícitos. Isso está explicado na nossa apostila, certo? Então, alguns pedidos são implícitos. Quais são os pedidos implícitos? Que mesmo que o autor não descreva claramente na petição inicial, o juiz pode reconhecer e fixar. São esses 3 exemplos que a questão dá: os juros moratórios legais, a correção monetária e os honorários de sucumbência. Professor, o que é sucumbência? Eu não sei, professor, nem o que é sucumbência. Meus amigos, toda vida que há um processo, quem perde, sucumbe. Quem perde, sucumbe. E quem perde, portanto, por sucumbir, tem que pagar os honorários ao autor, ao advogado do autor, certo? Justamente para que se evite aquelas demandas, aqueles processos temerários. Ou seja, o cara não tem nem direito, aí fica entrando na justiça de várias formas, sem nenhum cuidado, sem nem verificar se o direito dele é bom, sem procurar uma assessoria jurídica para dizer, olha, bicho, seu direito aqui é ruim. Se você entrar e você perder, você vai ter que pagar ao réu por você ter entrado com a ação e ter perdido, já que o seu direito não era bom. Então, muita gente, para evitar esse tipo de ações temerárias, existe na lei o que nós chamamos de honorário de sucumbência. E mesmo que o autor não tenha expressamente descrito esse pedido na petição inicial, tanto os honorários de sucumbência, como os honorários, como os juros moratórios da dívida, como a correção monetária, são pedidos implícitos e, portanto, podem ser, no momento da sentença, fixados pelo juiz, mesmo que o autor não tenha feito o pedido na inicial. Isso não caracteriza o julgamento extra petita, certo? Ou ultra petita. Professor, o que danado é julgamento ultra petita, extra petita ou citra petita? Vamos lá. O juiz, existe um princípio no processo que é o seguinte: o juiz só deve decidir, como o juiz é imparcial, ele só deve decidir o que foi pedido pelas partes, dentro do limite do que foi pedido pelas partes. Certo? Se o juiz, o nome disso é princípio da congruência, certo? O juiz só pode decidir o que foi trazido nos autos e o que foi pedido pelas partes, seja pelo autor, seja pelo réu. As exceções legais à decisão, quando não há pedido algumas coisas, são esses 3 tipos aqui. Alimentos provisórios, que nós vimos na questão anterior, juros moratórios, correção monetária e honorário de sucumbência. Mesmo se a parte não pedir, o juiz, ao sentenciar, pode fixar, sem caracterizar pedido extra petita. Mas o juiz está vinculado ao pedido, essa é a regra. Essa é a regra. Então, se o autor pedir a condenação em R$1.000,
do réu, o juiz não pode condenar o réu a 10 mil. Porque aí ele está indo além do pedido. Ultra petita. Certo? Se o autor pediu para condenar o réu a R$1.000, o juiz não pode condenar o réu a R$1.000 mais dano moral de R$5.000. Não pode, porque o juiz está indo além do pedido. Ele está fazendo, na verdade, ele está decidindo algo extra petita, fora do pedido. Ora, se o autor, que é o titular do direito de ação, não pediu dano moral, como é que o juiz vai condenar o réu em dano moral? Aí o juiz estaria sendo parcial. Então, o juiz, em regra, está vinculado ao que o autor pede. As únicas exceções previstas na legislação são os alimentos provisórios, que nós vimos na questão anterior, os juros moratórios legais, correção monetária e honorário de sucumbência. Esses são considerados pedidos implícitos. Mesmo que o autor não faça, o juiz pode reconhecer. Então, sentença ultra petita é nula. Sentença ultra petita é nula, ou seja, sentença que dá mais do que o réu pediu é nula. Sentença que dá algo além do que foi pedido pelo réu é nula, extra petita. E sentença que dá menos do que foi pedido quando é julgado procedente também é nula. Certo? O autor pediu R$1.000, o juiz julgou totalmente procedente o pedido, mas na hora de fixar o valor disse que só era para pagar 100. Não. Então o juiz julgou citra petita, ou infra petita. Certo? Então a decisão nesse caso do juiz é válida, porque esses casos aqui de juros moratórios, correção monetária e honorário de sucumbência, são exceções ao princípio da congruência. Certo? Era isso que eu queria dizer nessa questão. Eu quero agradecer a vocês a atenção. Peço que leiam a nossa apostila e podem me procurar para tirar dúvida através do e-mail profarleysouza@gmail.com. Tá bom? Até logo, até a próxima. Olá, meus queridos amigos. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor, seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.